Muito bem, nós que aqui ficaremos, vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez em Efésios. Hoje nós daremos início à segunda metade dessa epístola tão rica, considerada ali ao lado da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento. Se Romanos é a coroa, Efésios é a joia preciosa dessa coroa das epístolas do Novo Testamento. Então, Efésios 4, do 1 ao 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Então, Efésios mais lá para o finalzinho da Bíblia. Você vai passar aí os evangelhos, os primeiros livros, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios 4, do 1 ao 6. Muito bem, diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Pai que fale com você nesta noite, agora, por meio da pregação, em nome de Jesus. Pai amado, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Como é bom falar contigo, como é bom fazer ouvir a nossa voz. Contudo, melhor ainda é ouvir a voz do Senhor, é ouvi-lo falando conosco por meio da tua santa palavra. Então fale conosco nesta noite para a glória do teu nome. Que o teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos as Escrituras e que o Senhor aplique a tua palavra às nossas vidas, para a honra e glória do Senhor, como talvez nunca fizeste até então. Aviva-nos, ó Deus, com a Tua palavra, por meio da Tua palavra, nos transforme por meio da Tua palavra, renove a nossa fé por meio da Tua palavra, mude o nosso entendimento e as disposições do nosso coração por meio da Tua palavra. O Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode fazer isso, então faça para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor o faça, mesmo apesar dos meios pelos quais o Senhor estabelece para que isso aconteça. Apesar das minhas falhas, que não seja mais apenas eu falando, mas que seja o Senhor falando por meio de mim, e que a partir de mim, todos nós, ouçamos claramente a Tua voz. A oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Você, por acaso, alguma vez já tentou fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, sem o necessário conhecimento prévio? Pense um pouquinho aí. Você já tentou fazer alguma coisa sem antes conhecer aquilo que você está se propondo a fazer? Eu já. E mais de uma vez. Em variadas circunstâncias. Na cozinha, então, nem se fale. Quem aqui já chegou na cozinha com uma ideia genial de uma receita genial e deu super errado? Então não sou o único, né? Que bom. Deu super errado. Esses dias mesmo, eu vi um videozinho de 30 segundos lá, de uma moça fazendo um doce de leite ninho com leite condensado. Eu falei, não tem como dar errado. Eu tenho leite condensado, tenho leite ninho, vai dar certo. Aí fui eu fazer esse tal desse doce de leite ninho com leite condensado e açúcar caramelizada, ia ficar durinho assim. Eu falei, não tem como dar errado. Em 30 segundos ela fez, não é possível que eu não faça. Ficou horrível. E o pior é que a Cláudia e o William estavam lá em casa, né? Nesse dia. Aí eu dei para o William não é muito de negar, né? Mas ele negou aquele dia. Ele falou, pastor, esse aqui não dá não. Estava horrível, gente. Ficou muito ruim. Mas por que ficou ruim? Porque eu me meti a fazer algo sem o devido conhecimento prévio. Já fiz isso em outras áreas também, de mexer em equipamentos eletrônicos sem saber mexer e depois não saber como consertar a besteira que eu fiz, em outras áreas. Agora, uma segunda pergunta importante é,
Você já conheceu alguma coisa, inclusive talvez exaustivamente algum assunto, e nunca praticou? Quem aqui já passou por isso? Eu já passei também. Não é verdade? Se você sentar comigo para conversar sobre boa alimentação, eu não vou dizer que eu sou um nutricionista, não. Mas eu já vi muitos vídeos, já conversei com muitas nutricionistas sobre o que é comer bem, sobre que fruta é boa, qual fruta não é boa para tal elemento, para tal necessidade. Mas pergunta, se eu pus em prática? Não pus. Ou se pus por um tempo muito curto. A minha vida não foi moldada, não foi influenciada por esse conhecimento. Já aconteceu com vocês também? Tenho certeza que você sabe um monte de dieta. Eu tenho certeza que você sabe que você precisa se exercitar pelo menos 3 vezes por semana, mas faz aí alguns anos que você não coloca o tênis no pé para fazer uma caminhada. É assim ou não é? Você sabe que, por exemplo, você precisa ler a Bíblia, que você precisa orar, e mesmo assim, às vezes, nós somos negligentes com estas coisas. Você sabe a importância de estar na igreja, e mesmo assim, às vezes, nós somos negligentes em estar na igreja. Então, por vezes, nós conhecemos algo, e nós não praticamos aquilo que nós conhecemos. Logo, nós precisamos entender que praticar sem conhecer é um erro. Não é verdade? Você vai fazer besteira. A não ser que você dê muita sorte para que, ao não conhecer, realizar algo, aquilo dê certo. Mas isso é muito raro. Contudo, conhecer sem nunca praticar, na maioria das vezes, também é um erro. Não é verdade? Às vezes nós ficamos só na busca do conhecimento e nunca fazemos. E às vezes tentamos fazer sem conhecer e ambas as coisas não funcionam. Principalmente no que diz respeito à fé cristã. A carta aqui aos Efésios vai nos mostrar essa verdade. Nos 3 primeiros capítulos que nós já abordamos, o apóstolo Paulo fala de conhecimento. Ele trata da doutrina ou das doutrinas basilares da salvação. Em nenhum momento, nesses 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo falou, vivam assim, façam tais coisas. Não. Ele só falou da base doutrinária, das verdades bíblicas sobre a grandiosa salvação de Deus em Cristo Jesus, aplicada pelo Espírito em nossas vidas, não é verdade? Quando ele não falava em doutrina, ele orava, pedindo para que Deus nos desse porção aumentada do Espírito, para que nós conhecêssemos mais ao Senhor, para que nós compreendêssemos mais ao Senhor. Não é isso? Foi isso que nós vimos. Então, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ele se aplicou em dar conhecimento. Só que agora, nesses próximos 3 capítulos, ele vai mudar. Agora ele não vai mais falar apenas das bases doutrinárias, mas ele vai falar da prática dessas bases doutrinárias. Então, no primeiro capítulo, para a gente usar uma palavra bem bonita, rebuscada aqui, o apóstolo Paulo tratou de ortodoxia, do conhecimento correto. Agora o apóstolo Paulo ele vai falar de ortoplaxia, que é da prática correta. Uma vez que eu sei o que é correto, eu preciso viver de forma correta, ou em outras palavras, eu preciso responder a este conhecimento, eu preciso responder à salvação que me alcançou em Cristo Jesus e viver como uma pessoa salva. Então, os próximos 3 capítulos, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, o apóstolo Paulo vai gastar tempo mostrando como nós devemos viver a vida cristã. E nesse texto que nós temos em mãos, o apóstolo Paulo, ele trata especificamente, nesse momento, da unidade da igreja de Jesus Cristo. E ao falar da unidade da igreja de Jesus Cristo, e depois, quando ele, ainda assim, discorrer os outros assuntos, ele nos chama a atenção, ele faz um apelo para que a igreja em Éfeso e para que todos nós, seus leitores, vivamos estas coisas. Olha só o que ele diz aí no versículo 1. Versículo 1 ele diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que façam o quê? Que andeis de modo digno da vossa vocação, ou da vocação a que fostes chamados. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que uma vez que nós fomos chamados graciosamente em Cristo, uma vez que Deus nos salvou em Cristo, agora nós devemos viver como verdadeiros cristãos. Nós devemos viver de uma maneira que esteja de acordo com o padrão estabelecido pelo próprio Deus que nos chamou.
Ou, em outras palavras, e o apóstolo Paulo vai falar disso mais à frente, nós devemos viver como imitadores de Deus. É o que diz Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos chamando aqui não é apenas para crermos e confiarmos, mas para crermos, confiarmos e obedecermos a partir de então ao Senhor que nos salvou em Cristo Jesus. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar de algumas coisas importantes antes de entrar no tema do sermão de hoje, a partir desse primeiro versículo. Veja bem, quem está instando aqui, quem está apelando aqui para que nós vivamos vida digna do Senhor, para que vivamos de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados, é o apóstolo Paulo. É um prisioneiro em Cristo Jesus. É alguém que foi preso por amor a Cristo. É alguém que viveu de modo digno do Evangelho. É alguém que estava vivendo de acordo com a vocação com a qual ele foi chamado. Então não há hipocrisia em Paulo. Não há uma espécie de façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Pelo contrário, o que nós encontramos aqui é um apelo real, sincero, inclusive ilustrado para vivermos vidas que glorifiquem a Deus. Desde o seminário eu sempre aprendi que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Contudo, irmãos, o que me assusta, eu falo isso a partir da minha própria vida e da experiência que eu tenho com outras colegas de ministério e daquilo que eu ouço e vejo, parece que nos últimos tempos os mensageiros têm diminuído, no mau sentido, diminuído cada vez mais. A mensagem é sempre maior que o mensageiro, mas isso não quer dizer que o mensageiro precisa diminuir ou precise ser cada vez menor no mau sentido, cada vez mais incoerente com a mensagem, cada vez mais indiferente à mensagem que ele mesmo prega. Sendo assim, então, antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um pedido de oração a vocês, que é a minha igreja, a igreja que eu pastoreio. E vocês deveriam orar por mim assim. Orem para que antes de eu pregar a vocês, eu pregue a mim mesmo. E como tem sido difícil isso, confesso de coração. Antes de anunciar o evangelho com os meus lábios, de desejar aplicar o evangelho à minha vida. Às vezes, ser pastor se torna algo muito mecânico. Se você acha que é mecânico ser cristão, um cristão comum, alguém que frequenta a igreja, ser pastor também o é. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Orem por mim nesse aspecto. Peça ao Senhor que pregue, que fale comigo, que aplique a sua palavra a mim antes de eu tentar ou desejar aplicar a palavra de Deus a vocês. Fechando parênteses, a partir deste ponto, do chamado para vivermos vidas dignas do nosso chamado, Paulo fala das implicações, isto é, do jeito que nós devemos viver como imitadores de Deus no seio da igreja, como família da fé, em família conjugal, pais e filhos também, em sociedade, em nossa batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai tratar de todos estes assuntos a partir daqui. E agora, nesse primeiro momento, como eu já disse, Paulo começa seu argumento chamando a nossa atenção sobre a necessidade de preservarmos a unidade da igreja. Então, nós vimos nos primeiros capítulos que quem promove a unidade da igreja é o próprio Deus, por meio de Cristo. Lembram disso? O apóstolo Paulo deixou isso claro, que Cristo quebrou a barreira, ele destruiu o muro da inimizade, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, anulando todos aqueles usos e costumes que separavam judeus de gentios. E por meio de Cristo, todos agora são um único povo. Não há mais dois povos. Há um só povo, há uma só igreja, há só uma família da fé. E o apóstolo Paulo diz que isso tem que ser preservado, isso tem que ser mantido, isso tem que ser experimentado. Então, neste trecho, Paulo nos diz como e por que preservar a unidade da igreja. E é o tema que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Como e por que preservar a unidade da igreja? Em primeiro lugar, como preservar a unidade da igreja? E nós vemos essa verdade no verso 2 e no verso 3. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que nós preservamos a unidade da igreja com toda a humildade e mansidão. É o que diz aí na primeira parte do versículo 2. Com toda a humildade e mansidão. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando
uma dupla, humildade e mansidão, que são a dupla que constituem o fundamento principal, mais elementar das virtudes cristãs. Quando você lê as Escrituras, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai ressaltar, a Bíblia ressalta estas duas virtudes como virtudes principais, elementares, de onde as outras virtudes fluem. Então, humildade e mansidão. Elas são tão importantes que Jesus Cristo é descrito como manso e humilde de coração. Vocês lembram desse texto? Um texto clássico, onde Jesus faz um convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. Humildade e mansidão são características que definem o caráter de Cristo. São elementos essenciais que devem constituir todo cristão, devem fazer parte do caráter de todo cristão. Mas o que significa ser uma pessoa humilde e mansa? Então vamos lá. Uma pessoa humilde e mansa, tentando assim resumir o máximo que eu posso, é uma pessoa desapegada dos seus próprios direitos. É alguém que não briga por causa própria. É alguém que não luta contra o outro porque se sente cheio de direitos e cheio de responsabilidades que os outros precisam cumprir para com ela. Uma pessoa humilde e mansa reconhece que, aos olhos de Deus, ela não possui direitos que lhe sejam inerentes. Uma pessoa humilde e mansa é uma pessoa que se apresenta diante do Senhor como pobre de espírito. Lembram da primeira boa-aventurança? Lá em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados são os humildes, ou os pobres de coração. Então, uma pessoa bem-aventurada é aquela que reconhece a sua pobreza diante de Deus, mas também uma pessoa que reconhece a sua pobreza diante dos homens. E embora essa pessoa tenha alguns direitos perante as outras pessoas, direitos pelas quais ela deve insistir, ela não vai brigar por causa desses direitos, ela não vai passar por cima das outras pessoas por causa desses direitos. Uma pessoa humilde e mansa, ela prefere sofrer o agravo, o dano, do que infringi-lo. Tenho 2 exemplos aqui. O primeiro deles é Abraão. Vocês lembram que quando Abraão e Ló saíram da sua terra natal e começaram a peregrinar, Deus os abençoou de tal maneira que o rebanho de ambos cresceram muito? E os pastores do rebanho de Ló versus os pastores do rebanho de Abraão começaram a brigar entre si? E chegou o momento deles se separarem? Abraão, por ser o mais velho, por ser o cabeça daquela caravana, ele tinha então a primazia de escolher o lugar para onde ele queria ir. Não é verdade? Era assim que funcionava. E o que Abraão faz? Ele abre mão dos seus direitos. Ele é humilde e ele é manso. Ele diz para o Ló, seu sobrinho, que não possuía esse direito, para que o próprio Ló escolhesse o lugar para onde ele queria ir. O que Ló fez? Olhou ao seu redor e viu lá a terra de Sodoma e Gomorra, uma terra verdejante, uma terra boa, uma terra ampla, para ele criar os seus rebanhos. E ele falou: eu vou para a melhor terra. E Abraão disse o que para ele? Ló, seu sem vergonha. Está querendo me dar o golpe, Ló? Não é assim que funciona. Não. Abraão falou: vai, que Deus o abençoe, que Deus o faça prosperar. Por quê? Porque Abraão era manso e humilde de coração também. Gênesis 13, do 7 ao 18, relata essa história. Mas é óbvio que o nosso maior exemplo de humildade, o nosso maior exemplo de mansidão, foi dado por Jesus Cristo ao encarnar. O próprio apóstolo Paulo, ao falar em Filipenses sobre a unidade da igreja, cita a encarnação de Cristo como o nosso exemplo de humildade e mansidão. Olha só o que diz Filipenses 2, do 1 ao 8. Esse texto eu quero ler com vocês. Filipenses 2, do 1 ao 8. Filipenses 2, do 1 ao 8.
Diz assim, Filipenses é o próximo livro depois de Efésios, gente. Você dá uma viradinha de página, você cai em Filipenses ali, hein? Se você virar demais, você vai cair em Colossenses, aí tem que voltar. Filipenses 2, do 1 a 8, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Agora ele vai exemplificar o que é humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então o apóstolo Paulo vai dizer, sejam humildes. E o que é humildade? É você considerar o outro superior a você. É você não se concentrar nos seus próprios direitos, mas se concentrar nos direitos dos outros e servi-los, atendê-los. E ele vai exemplificar, então, com Jesus Cristo. A partir do versículo 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento. E a palavra sentimento aqui é uma tradução de uma palavra que não tem uma palavra correlata no português. Então, sentimento, em algumas traduções está pensamento, em outras traduções está comportamento, ação. Então, essa palavra no grego serve para todas estas coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, pensem, façam, sintam aquilo que Cristo sentiu, pensou e fez. Agora, a partir do verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, se nós queremos viver vidas dignas do Senhor, vivermos em conformidade com o chamado de Deus para as nossas vidas em Cristo, se nós queremos ser imitadores de Deus como filhos amados, nós precisamos ser humildes e mansos de coração. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e nós precisamos reconhecer que nós fomos chamados em Cristo para sermos servos e não servidos. Nós precisamos começar a nos preocupar muito mais com o direito do outro do que com os nossos próprios direitos. Muito mais com os nossos deveres do que com os nossos direitos. Então, da mesma forma que Cristo agiu, da mesma forma que Abraão agiu, todos nós devemos ser humildes, como membros da Igreja de Cristo, procurando sempre servir ao invés de sermos servidos, procurando defender o outro, o bem do outro, não apenas o nosso próprio bem. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que para sermos seguidores de Cristo, vivermos em conformidade com o chamado de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ser longânimos. Olha só o que diz aí o restante, ou mais um trechinho do versículo 2. Com longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é ter o ânimo longo, um ânimo que se estica. Devemos ser pacientes uns com os outros. E sabe qual é a base da paciência que nós devemos ter uns com os outros nas Escrituras? Ainda que o apóstolo Paulo não trate disso aqui, em outros textos bíblicos, esta realidade é tratada. A base da nossa paciência uns com os outros é a paciência de Deus para conosco. Por exemplo, 2 de Pedro 3,9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que você deve ser paciente com teu irmão que peca contra você? Com teu irmão que ainda tem dificuldade na caminhada com Cristo? Com teu irmão que ainda lhe dá ou lhe causa algum problema? Porque Deus é paciente com você. Pense em alguém que dá problema para Deus, é você. Não é verdade? Se ele fosse te disciplinar todas as vezes que você peca, se ele fosse me disciplinar todas as vezes que eu peco, eu ia apanhar o dia inteiro. Eu já falei isso para o Lucas algumas vezes.
Falei, Lucas, se eu fosse te disciplinar todas as vezes que você faz uma coisa errada, eu ia ter que passar o dia te disciplinando. E eu olho para mim e falo, mas eu sou pior que o Lucas. Eu tenho mais entendimento que o Lucas. Em tese, eu tenho mais maturidade que o Lucas. Eu tenho mais condições de fazer o que é certo do que o Lucas. E eu faço coisas muito piores que o Lucas. É assim ou não é? E Deus tem paciência comigo? Como eu não terei paciência com meu filhinho? Como eu não terei paciência com meu irmão, que convive comigo dentro da igreja? Nós precisamos ser longânimos. Porque Deus é longânimo conosco. Então, assim como Deus é longânimo e paciente conosco, com as nossas fraquezas e pecados, nós devemos ser pacientes com as fraquezas e pecados dos nossos irmãos. Claro, sem ser coniventes e passivos. Eu não estou falando de conivência, eu não estou falando de passividade, eu não estou falando de tolerar tudo. Existem momentos em que a disciplina é real e ela é necessária. Não é verdade? Por mais que eu seja paciente com os meus filhos, em algum momento eu preciso discipliná-los para o bem deles. Para que eles cresçam, para que eles amadureçam, para que eles não fujam tanto dos padrões divinos para a vida deles. E o mesmo se aplica no contexto da igreja. Então, por mais que sejamos pacientes e longânimos, em algum momento, com muita paciência e longanimidade, a disciplina se faz necessária. Então, nós não somos coniventes e nem passivos, nós somos pacientes e longânimos. Perceberam a diferença? Existe um excelente exemplo de longanimidade que é ilustrada no Antigo Testamento, a história de Oséias e Gomer. Lembram dessa história? Quem foi o profeta Oséias? Foi aquele que Deus falou, vai, pega uma mulher adúltera, case-se com ela. E ela vai continuar adulterando. E você vai redimi-la todas as vezes que ela adulterar. Porque você vai exemplificar a relação de Israel comigo, a relação do meu povo comigo. Lembram desse texto? Vocês já leram Oséias? É um texto difícil de engolir, difícil de ler. Mas é um texto que revela, ou que ilustra a paciência de Deus conosco. E Oséias cuidou de Gomer. Quando Gomer se prostituiu, foi vendida como escrava, ele foi lá e a redimiu, a comprou. E a restaurou como sua noiva, como sua esposa. E Deus faz isso comigo e com você todo dia. Ele continua nos redimindo. Ele continua nos preservando como sua noiva, nos santificando como sua noiva. Deus é paciente, a sua paciência é prática. Deus é paciente, a sua paciência é perceptível, é amorosa, é graciosa, é misericordiosa. E é esse nível de longanimidade e paciência que nós devemos ter uns com os outros aqui. Se Deus é assim com você, por que você não pode ser assim com o outro? E eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém aqui tem a dignidade de Deus, todos nós somos indignos perante Deus. Nós não temos glória alguma ofendida, porque não há glória em nós. Está claro isso para vocês? Estão entendendo? O nosso Deus é santo, é 3 vezes santo. É o Deus digno, Criador dos céus e da terra. O Deus glorioso. E todo pecado contra Ele ofende a sua glória, ofende a sua dignidade. Nós não temos dignidade para ser ofendida. Porque nós somos pessoas caídas que estão sendo restauradas. E você se ofende muito mais quando alguém faz algo contra você do que se envergonha quando você faz algo contra o Senhor. Isso precisa mudar em nós. Nós precisamos ser mais pacientes e longânimos, tanto quanto Deus é paciente e longânimo conosco. Terceiro lugar, nós aprendemos que não basta ser humilde e manso, longânimo, mas estas coisas precisam caminhar para que nós aprendamos a suportar uns aos outros em amor. É o que o apóstolo Paulo diz aí na continuação do versículo 2, não é? Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, o resultado da soma de humildade e mansidão mais longanimidade é a possibilidade de suportarmos uns aos outros. Mas esse suporte uns aos outros não é um suporte do tipo, eu tenho que suportar porque Deus diz que eu tenho que suportar. Tem que ser um suporte em amor, ou seja, um suporte verdadeiro, um suporte sincero, um suporte intencional. E olha só que interessante, nas Escrituras, suportar implica continuar caminhando. É isso, é essa a ideia. Continuar convivendo.
continuar abençoando, continuar ali este processo de irmandade, mesmo quando pecam grave e recorrentemente contra nós. Foi isso que Cristo nos ensinou quando Ele nos ensina a orar a oração do Pai Nosso. Lembram disso? O que Jesus Cristo diz lá em Mateus 6,12? Vocês lembram? E perdoe ou perdoa-nos as nossas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso é suportar. E você não vai viver essa experiência se você não for humilde e manso. Você não vai viver essa experiência se você não for uma pessoa paciente. Vocês estão entendendo? Sem humildade, enquanto você for autocentrado, enquanto você buscar primeiro os seus interesses e não o interesse dos outros, como que você vai perdoar alguém que te deve? Você não vai perdoar. Você está tão cheio de si que qualquer um que te ofender virou teu inimigo. Que qualquer um que te ofender se tornou um devedor e você vai cobrar. Mas Jesus diz exatamente o contrário, nos ensina exatamente o contrário. Perdoem, suportem. Perdoe as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. E Cristo ensinou Pedro o mesmo princípio. Cristo diz a Pedro o seguinte, lá em Mateus 18, 21 e 22. Cristo diz assim a Pedro: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro já está sendo até generoso aqui. E Cristo responde: não, Pedro, até 7 vezes não. Te digo que até 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, melhor dizendo. 70 vezes 7. Cristo não está dizendo para perdoar 490 vezes, mas Ele está dizendo: perdoe quantas vezes forem necessárias. Está claro para vocês? É isso, esse é o padrão do suporte. É isso que a humildade nos conduz, é a isso que a mansidão nos conduz, é a isso que a paciência nos conduz. E foi exatamente isso que Paulo ensinou ao escrever à igreja em Colossos. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, Paulo aqui ele não deixa dúvidas de que o perdão e o suportar andam de mãos dadas, ou quando nós suportamos, nós perdoamos. Suportai-vos uns aos outros, e assim como Deus vos perdoou, perdoai vós também. Mas Paulo não termina aí. Ele diz que nós também devemos fazer tudo isso e nos dedicar a preservar a unidade da fé com grande esforço e diligência. Olha só o que diz o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só, Paulo diz que a preservação da unidade na igreja de Cristo, ela requer empenho intencional e recorrente. Requer toda a nossa dedicação. E veja bem, o apóstolo Paulo diz algo interessante aqui, que nós fomos chamados para preservar e não para criar unidade. Quem cria a unidade, como nós já vimos, é o Espírito Santo de Deus. E essa unidade criada pelo Espírito Santo de Deus é indissolúvel. Ela jamais terminará, nada pode pará-la, nada pode rompê-la. Uma vez unidos no Espírito, nós estaremos unidos no Espírito para sempre. Então a ideia de preservar não é porque essa unidade está em risco de ser rompida, mas ela está em risco de não ser experimentada. Estão entendendo? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se esforcem para experimentar, para vivenciar, para viver como uma igreja unida pelo Santo Espírito. E o apóstolo Paulo diz mais, ele diz que esta unidade ela tem um vínculo que a mantém. E o vínculo desta unidade é a paz produzida pelo Espírito. Olha só que interessante. Então, por causa do vínculo da paz, por causa desse elo que nos une, mesmo quando não há uniformidade, há unidade. E aqui é uma questão muito importante. O apóstolo Paulo não está falando de uniformidade. Ele não está falando de uma igreja onde todos são iguais. E ele não está falando apenas da igreja local em Éfeso.
Ele está falando da una igreja de Cristo Jesus. Da igreja de Cristo de todos os tempos, da igreja de Cristo tanto triunfante como militante. E o que une esta igreja é o vínculo da paz. Só que esta igreja, ainda que seja unida ou esteja unida pelo Espírito, ela não é uma igreja uniforme. Nós não somos todos iguais. Não é verdade? Nós temos uma variedade, uma diversidade de características que nos diferenciam. Contudo, esta unidade que existe entre nós, ela não está firmada nessas características superficiais que nos tornam diferentes. Ela está firmada em características mais profundas, mais elementares. Nós estamos unidos, apesar das nossas diferenças, por exemplo, denominacionais, e nós temos igrejas batistas, nós temos igrejas luteranas, assembleianas, presbiterianas, e há crentes em todas elas, e a igreja de Cristo percorre por todas elas, e essas diferenças denominacionais, elas não são suficientes para romper essa unidade que existe baseada em elementos mais profundos, como, por exemplo, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecer que o Pai enviou o Filho e nos salvou por graça, reconhecer que esta obra fora aplicada em nossas vidas por meio do Santo Espírito de Deus, que são assuntos que o apóstolo Paulo passa a tratar agora, nesse momento que ele vai falar do porquê preservar a unidade. Então, o segundo ponto que nós veremos aqui é por que preservar a unidade. Nós já vimos como preservar a unidade. Agora, por que? A partir do versículo 4 até o versículo 6. Eu vou ir mais rápido nesse ponto. Em primeiro lugar, por que preservar a unidade? Porque há somente um corpo, há um só Espírito e há uma só esperança. É o que diz o versículo 4, não é? Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: só existe uma igreja, formada por inúmeras denominações, no nosso caso, no século presente. Então, só existe uma igreja, ainda que existam inúmeras placas, como eu disse, presbiterianos, batistas, luteranos, assembleanos e etc. E nenhum cristão genuíno vai dizer o contrário. Você não pode dizer, não, os salvos são apenas os presbiterianos, os salvos são apenas os assembleanos. Não é isso que as Escrituras dizem. Nós não precisamos de uniformidade, nós precisamos de unidade, e esta unidade está baseada em outros elementos, e não apenas na forma como nos organizamos, na maneira como nós expressamos a nossa adoração. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que existe só um Espírito, e este Espírito habita nos membros da Igreja de Cristo, que estão espalhados nas mais variadas denominações, que são genuinamente cristãs. Então, nenhum cristão genuíno negará a existência ou a divindade do Espírito Santo. Então, aqui o apóstolo Paulo começa a funilar um pouco mais. Quem ou o que preserva essa unidade? Em primeiro lugar, a verdade de que há um Espírito, e esse Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho. E esse Espírito Santo é quem promove a unidade, é quem aplica a obra da salvação. Então, qualquer denominação que diga, não há o Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma vontade, é um desejo, mas não é Deus. Qualquer um que diga estas coisas rompeu com as bases da fé. E quem afirma isso, quem defende isso, não faz parte desta igreja que fora unida pelo próprio Espírito. Além disso, só existe uma esperança de salvação, a saber, a obra redentora e graciosa de Cristo, aplicada aos membros da sua igreja, que também estão espalhados nas mais variadas denominações, que são genuinamente cristãs. Então, nenhum cristão verdadeiro que faz parte da Igreja de Cristo negará ou diminuirá a obra salvífica de Cristo. Então, o apóstolo Paulo afunila ainda mais. Então, quem são esses cristãos, ou o que a Igreja de Cristo defende? Defende que há um Deus e Pai, que há um Deus Espírito, e que a salvação é única e exclusivamente por meio da graça em Cristo, não por obras.
não pelo que nós fazemos, não por Cristo e mais alguns elementos, não por Cristo e pela observação de algumas leis, mas única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Então, qualquer irmão na fé que esteja nessas outras denominações e creiam nestas coisas, estão unidos a nós por meio do Santo Espírito de Deus. Mas aqueles que estão em denominações que não professam estas coisas, estas pessoas que não creem nessas verdades, elas não estão unidas a nós como uma igreja única. Ok? Entenderam? E o apóstolo Paulo, então, ele vai avançar na ideia. Ele vai dizer o seguinte: por que nós devemos preservar a unidade? Porque há um só Senhor. Primeira parte do versículo 5. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Apenas Cristo é Senhor da igreja. Nenhum homem, concílio, pode se assenhorar da igreja de Cristo. Apenas Cristo reina absoluto como cabeça da igreja. E como igreja, nós somos súditos de apenas um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo acrescenta ainda mais, ele diz que há uma só fé. Não é isso que ele diz aí no versículo 5? Então apenas a fé em Cristo é a fé verdadeira. É a fé que salva. Nossa fé ela não é denominacional. Nossa fé não é conciliar. Nossa fé não é institucional. Nossa fé não está na denominação. A nossa fé não está na instituição. A nossa fé é fé cristã. É diferente. Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. É dessa fé que o apóstolo Paulo está falando. E ele diz que há só um batismo. Por isso devemos preservar, viver, experimentar a unidade da igreja, porque há só um batismo. E o apóstolo Paulo não está falando que é apenas uma maneira de se batizar. Ele não está defendendo só a imersão, aspersão ou efusão. Não é isso. Jogar um pouquinho de água, mergulhar alguém ou dar uma baldada. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está dizendo é que há só um batismo real e verdadeiro, e esse batismo é feito com água, esse batismo é feito pela igreja, e este batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reproduzindo ou ilustrando uma bênção que não pode ser vista. O batismo é uma graça visível, de uma bênção ou de uma graça invisível que ocorre em nosso coração, representando o lavar purificador do sangue de Cristo Jesus na vida do pecador. Há só um batismo. E além disso, por que nós devemos preservar a unidade, viver, experimentar a unidade dentro da igreja de Cristo? E o apóstolo Paulo, caminhando para o final, ele diz, porque há só um Deus e Pai de todos. Não é isso que ele diz no comecinho do versículo 6? Um só Deus e Pai de todos. Todos os cristãos, os vivos e os mortos, como nós já vimos em sermões passados, das mais variadas denominações genuinamente cristãs, das denominações que professam o Pai, que professam a salvação pelo Filho, que confessam o Espírito Santo como aquele que aplica a salvação em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aqueles que batizam ou que aplicam os elementos sagrados, que utilizam os sacramentos de forma adequada. Essas denominações genuinamente cristãs fazem parte desta família constituída por Deus. Há um só Pai. E além disso, Paulo diz 3 coisas importantes sobre a relação deste Pai com a igreja. Ele diz que este Pai está sobre todos. Olha só que coisa impressionante, o qual é sobre todos. Deus está acima de todos os membros da sua família. Ele é Senhor de todos aqueles que pertencem a Ele. Paulo ainda diz que Ele age por meio de todos. Deus age por meio de todos os membros da sua família. Não há ninguém que esteja em Cristo que fora salvo pelo Deus Pai, que não seja também um instrumento nas mãos de Deus Pai. Uma vez que o próprio Pai instrumentaliza essas pessoas por meio do agir do Santo Espírito. Se você está em Deus, você é nova criatura. Você tem o Espírito. E se você tem o Espírito, como nós veremos semana que vem, você possui dons espirituais. E Deus faz uso desses dons espirituais para a sua própria glória. Deus está sobre você. Mas Deus age por meio de você. Ele dá seguimento à sua obra. Ele dá continuidade ao avanço da história da redenção por meio das nossas vidas. E mais, o apóstolo Paulo fecha dizendo que ele está
em todos nós. Ele está em todos. Ele está em todos os membros da sua família. Então, Deus é o nosso Senhor, Deus é quem nos instrumentaliza, e o próprio Deus habita em nós por meio da terceira pessoa da Trindade, do Santo Espírito. Nós não temos apenas o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Nós temos o Deus Espírito, que é o Deus em nós. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Então, por que nós devemos preservar a unidade da igreja, ou viver, experimentar a unidade da igreja? Porque essa unidade é uma obra de toda a Trindade Santa, em nosso favor, para a glória de Deus. O Pai agiu, o Espírito agiu, o Filho agiu. E nós, assim como a Trindade é una, nós precisamos viver como crentes também unidos, que ilustram a relação da Trindade para a glória do próprio Deus. Para a gente concluir, irmãos, quero concluir dizendo algumas coisas bem práticas aqui. A primeira delas é a seguinte: nós precisamos, acredito eu falo isso a partir da minha própria vida, antes de mais nada, nos arrepender. Porque ainda nos falta muita humildade, mansidão e suporte mútuo. Não é verdade? Nós ainda somos muito apegados aos nossos próprios direitos e lutamos por eles. Passamos por cima dos outros, na verdade, caso seja necessário. Por vezes nós batemos no peito e falamos: não, peraí, não mexe comigo não. Quem você pensa que é? É assim ou não é? Talvez você não faça isso em toda circunstância. Mas se alguém ali pisar no seu calo, cutucar a tua ferida, é bem possível que você haja dessa forma. Não é verdade? Nós precisamos orar pedindo ao Senhor que derrame da sua graça sobre nós e nos perdoe, porque nós ainda somos muito autocentrados, egocentrados. A nossa religião é muito eu e pouco outro. É muito mim e pouco Deus. É muito sirvam-me e pouco sirvo-lhe. Não é assim? Infelizmente, é assim que funciona. E nós, ao mesmo tempo, devemos pedir a Deus que nos abençoe para que essas coisas sejam vencidas e para que nos tornemos pessoas mais humildes e mansas para a glória dele. Pessoas que perdoam como foram perdoadas para a glória dele, para a glória de Deus em Cristo. Em segundo lugar, precisamos nos arrepender se, ao invés de promovermos a paz, nós ainda estarmos promovendo divisão e guerras no seio da igreja. Nós promovemos discórdia, irmãos, por meio do que falamos, por meio do que fazemos, ou por meio do que deixamos de falar e fazer. Não é verdade? Talvez você, sem querer querendo, tenha falado mal de alguém para outro alguém. E esse outro alguém que ouviu você falando mal, já esteja ali com o pé atrás com este irmão que foi vítima da sua difamação. Isso, infelizmente, é muito comum dentro da igreja. Mas é possível que você promova a discórdia deixando de falar. Você é o ouvido do que vem falar mal do outro e você não faz nada. Você se acomoda, você só ouve. Você não diz para a pessoa: olha, e o que você fez? Você aplicou Mateus 18? Você foi conversar com a pessoa não te ouviu, você chamou uma testemunha? A pessoa não ouviu as testemunhas, você levou ao conselho da igreja? Apresentou isso à igreja? Você fez estas coisas ou você só está falando mal para denegrir mesmo a imagem da pessoa? É assim que a gente causa discórdia. É por meio das coisas que falamos, fazemos ou deixamos de fazer ou de falar. Se você é assim, peça perdão ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. E ao mesmo tempo peça a Deus que Ele mude isso em você e o faça um pacificador e não alguém que promove a guerra. E precisamos agradecer a Deus por ação ou pela sua ação trinitária em nossas vidas. Veja bem, o que nós aprendemos até aqui, nós somos membros da família de um Deus que nos salvou, que nos escolheu, que nos predestinou. Nós fazemos parte de uma igreja onde Cristo Jesus é o cabeça. Nós experimentamos um só batismo para a remissão dos pecados, que representa a lavagem do nosso ser, que representa Deus nos limpando, nos fazendo mais alvos que a neve para a glória do seu santo nome. Nós possuímos um só Espírito que atua em nós. Não é apenas o Deus conosco, mas é o Deus em nós. Você já agradeceu por estas coisas? Você já agradeceu porque Deus está sobre você?
Porque Deus age por meio de você, porque Deus está em você. Nós olhamos para estas coisas, lemos textos como esses e eles nos passam desapercebidos. Normalmente nós gostamos de textos como: não temas, porque eu sou o teu Deus. Seja forte e corajoso. Aí você sai de casa todo forte e corajoso. Mas quando você lê textos como esse, onde dizem que você faz parte de uma igreja onde Cristo é o Senhor, que Deus age por meio de você e que Deus está em você, aquilo não te toca, porque você quer coisas práticas. Você quer coisas mais palpáveis e você se esquece de que essas são as verdadeiras bênçãos que nós devemos ansiar e almejar em Cristo Jesus. Agradeça por essas coisas. Ore ao Pai, dando graças e louvores a Ele, porque Ele fez tudo isso em você, fez tudo isso por você, fez tudo isso para a glória dEle, quando você e eu não merecíamos absolutamente nada disso. Que Deus tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, e nos use e nos transforme para sermos pacificadores e para preservarmos a unidade da fé, a unidade da Igreja de Cristo, para a glória dele. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor agora.